Bom dia, irmãos. Ah, Nós estamos tendo bosque ensino, né? Tanto de domingo, de manhã aqui, mas também às terças-feiras online. E nesta semana, e alguns dias atrás, nós estamos aprendendo sobre Esther. E a gente viu que Deus, de alguma forma, permitiu Amã ser levantado mais ou menos 465 antes de Cristo, para destruir o povo judeu. Como que começou, né? Começou com um ódio de alguém que não se curvou quando ele passava, né? Porque o Amã estava meio em posição de autoridade. E a Mordecai não se curvava. E quando Amã soube que Mordecai era judeu, aí esse ódio falou: eu quero não só contra o Mordecai, mas contra os judeus. E Deus tem permitido, ao longo da história, várias situações em que parece que pega para destruição. Rapidamente, lembra lá no Egito? Não teve aquela época do faraó que viu que estava aumentando muito o povo e falou: não, esse povo está aumentando, tem muitos meninos, e aí depois eles podem virar homens, virar soldados, vamos matar os meninos. Ou mais para frente, na época de Jesus, também Herodes, quando soube que tinha algum bebezinho que ia ser o Messias, né, o filho, o prometido, ungido, aí ele manda matar também as crianças, e José e Maria têm que fugir com Jesus, bebezinho. E mais para frente um pouco, aí tem Nero, na época da igreja ali, não passando muito tempo dos apóstolos, e aí vocês sabem pela história que ele incendiava os cristãos para iluminar as ruas de Roma. Quantos sabiam disso? Ouviram alguma coisa? Você sabe que hoje até é uma questão, né? Uma questão de mudança de fatos, apagar um pouco a história, né? Mas enfim. E depois, mais recente, na Segunda Guerra Mundial, Hitler não fez cerimônia nenhuma, tendo o poder nas mãos, e acabar com quantos milhões de judeus e outros, né? Deus permitiu. Agora, na época de Esther, Deus levantou ela e, sem ela imaginar, ela foi posta ali do lado do rei como rainha. E a intervenção dela foi chave para virar, porque o rei tinha dado um decreto que em tal dia, 13º dia, 12º mês, lá do ano do rei Assuero, era uma ordem, era para aniquilar, matar todos os judeus, pegar todas as coisas que eles tinham. Olha que ordem absurda. E no povo lá do Assuero, da Pérsia, tinha outros povos. Eles foram conquistando e dominando sobre outras culturas, né? Mas o povo judeu que estava lá ficou assustado. Como que é isso? Um dia, né, vai vir. E quando a Esther interviu ali, o que aconteceu? Que o rei fez um outro decreto, que naquele dia os judeus podiam lutar. Foi um decreto, o próprio rei deu 2 decretos. Um que era podia destruir o povo judeu, e o outro que eles tinham autorização para se defenderem. E isso se tornou o Purim, que até hoje os judeus comemoram. Aquele livro foi escrito para que as pessoas soubessem de como que surgiu esse dia. Irmãos, cada um de nós estamos aqui, como o Gilson bem colocou, nós estamos nesse palmo de vida que nós temos. E cada um de nós, Deus tem dado vida com propósitos. E nós estamos aprendendo e perceber quais são as pedrinhas do caminho da nossa vida. Quais as coisas que Deus está me ensinando, quais as coisas que Deus está me curando,
Ou quais as coisas, oportunidades, dons, aprendizados que Deus está dando nas nossas mãos, está dando na sua mão, mas Deus tem dado no tempo de hoje. E se você olhar um pouquinho mais além aqui da parede do templo, olhar para o Brasil, olhar para o estado de São Paulo, olhar para o mundo, e hoje com o WhatsApp, né? Depende de onde você está indo, vai chegando mais informações daquele coisa que você já está interessado. E hoje é difícil, né? Até o fake news ou a verdade. Que bom, né, irmão, saber que aqui está a verdade. Aqui não vai mudar. Só que também já estou sabendo que tem aplicativos que estão adulterando e está fazendo coisas de Bíblia, só que não é. Meu Jesus! Não estamos vivendo uma época fácil. Mas se nós estamos aqui, se Deus tem dado vida para todos nós, é para esse tempo que se chama hoje. E aí, nós só precisamos ir cada vez mais aprendendo a ouvir o que Deus tem, né? No caso ali, houve aquela mão permissiva de Deus para querer destruir. Hoje, nos nossos dias, Satanás também está aí. Ele está querendo destruir as vidas do povo de Deus. Não é só judeu, não é só holiness, é todo o povo de Deus. E como ele ataca, irmãos? Hoje eu vou só mencionar um pouquinho e dar algumas dicas, porque uma das grandes batalhas é na nossa mente. Quantos concordam? Porque às vezes você preocupa o que não precisa, você se aflige pelo que nem precisa. Tem um assim, do pessoal, eu e as minhas preocupações, né? Sabe aquele energia eólica? Não tem aquele ventilador? Aí aparece alguém assim, ó, pulando a sombra. Eu e as minhas preocupações, né? Entendeu? Porque elas são irreais, mas ele está vendo ali e até ele cai às vezes. Pensou? Mas é só a sombra do ventilador eólico, né? Mas hoje, olha, o inimigo, ele quer atacar a sua mente. Ele quer colocar mentiras. E às vezes as mentiras são tão sutis que a gente nem percebe que são mentiras, a gente acha que é nosso pensamento. E às vezes a gente sofre ou a gente faz atitudes que não colaboram. Nós somos um exército de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Um exército de Deus. Nossas armas não são carnais. Nós temos a oração, nós temos o capacete, nós temos o escudo da fé, nós temos a espada do Espírito, que ela é uma arma de ataque. O escudo da fé é defesa, mas a espada do Espírito é de ataque para quebrar os dardos inflamados do maligno. E onde que vem esses dardos inflamados do maligno? Na mente. Olha, para você estar bem protegido, o capacete da salvação. Saber que o Senhor te amou, deu a sua vida, pagou por todos os seus pecados. Os que você já cometeu, os que pode ser que ainda vai cometer hoje, ou já esteja até cometendo hoje, ainda nem percebeu que está pecando, né? A gente pode. Até os futuros. Mas o que isso tem a ver? Então eu não preciso me preocupar com o pecado? Não é isso. Às vezes, o inimigo vem com tal peso de culpa pelos seus pecados, que você esquece de lembrar que você já tem a salvação em Cristo. E não é por seu mérito, era quando você era pecador, não é? Sendo pecadores, o Senhor mostrou o amor. Então, tem a ver com identidade também. Quando eu recebo a salvação de Deus, eu sei quem eu sou. E eu vou aprendendo a ampliar essa visão de quem eu sou diante de Deus. Um filho, uma filha amada, amado. E tantas
partes, né, vamos dizer assim, dessa identidade. Nós somos ovelhas, o bom pastor que nos cuida, né? Enfim, tem essas armas aí, mas hoje eu queria falar especialmente sobre ansiedade. Quem tem problema com ansiedade? E eu, em primeiro aqui. E por causa dos pensamentos, preocupações. Eu não sei qual que é o seu perfil, se você, especialmente, acho que talvez mulheres, né? Tem muito isso. Como tem que dar conta de várias coisas, aí, peraí, eu vou fazer a compra, aí depois eu já passo não sei o quê, mando o sapato para o conserto, ou que, né? Aí a gente aprende a organizar e, assim, pensar, assim, um pouquinho com antecedência, né? Só que nós corremos o risco, e eu digo então agora, não só mulheres, mas todos nós, de sofrermos por não conhecermos as promessas do Senhor que nos ajudam com a ansiedade. E o que é ansiedade? Vou colocar aqui alguns sinônimos: preocupação, inquietação, desassossego, angústia, vai apertando, aflição, pode gerar medo, pode até gerar pavor, até síndrome do pânico, pode chegar, né? Ou então ir uma outra direção que você lida com o outro. Então, uma ansiedade gera impaciência, gera irritação, ira, raiva. Aí se vai mais fundo, violência, né? Palavras, atos, enfim. Vamos ver Provérbios 12, 25, o que é que fala lá? Obrigada, pessoal da mídia, Dani, né? Olha só, vamos ler junto? A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O que é que causa uma ansiedade não resolvida? Ela tira energia, abate. Agora, você já pensou num dia ou numa semana, você com a mesma ansiedade e que vem os outros, né? Ligado a essa ansiedade, e vem, mas isso, mas isso e aquilo, isso e aquilo. Quando você percebe, você já não tem mais nem energia para fazer uma coisa simples. Porque a ansiedade no coração do ser humano, né? Do homem, mulher, abate. Agora, a boa palavra o alegra. Opa! Oh, nós temos essa boa palavra. Vamos afirmar mais, vamos apropriar mais. E um outro texto em Provérbios 17, 22, diz, Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha só, lá falou que a ansiedade no coração do homem abate. Agora, o espírito abatido, o que faz? Vai progredindo mais um pouco. O que acontece? Vai afetar a nossa saúde. Lembra lá em Salmo 32 que fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Deus fez de um jeito tão perfeito a gente, entre alma, corpo, espírito, tudo, né? E uma coisa afeta a outra. Uma ansiedade não resolvida traz abatimento. Abatimentos acumulados, ou mesmo que seja um, né, não resolvido, vai secando os ossos. E aí, em Provérbios 4, 22, fala de um cuidado tão importante, que está ligado a isso, que é o cora... Não, 4, 23, 23, perdão. Provérbios 4, 23. De tudo o que se deve... Provérbios 4, 23. Isso. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, vem a ansiedade, mas nós precisamos cuidar. Que Deus nos ajude. Duas pessoas que não lidaram bem com a ansiedade. E vamos ver um pouquinho a consequência. Saul
resumidamente, em 1 Samuel 13, o que acontece? Ele está no 2º ano do reinado dele, e aí ele pega 3.000 homens, 2.000 com ele, 1.000 com Jonatas. E eles vão meio que assim preparar para encarar os filisteus, que os filisteus eram os inimigos, volta e meia, recorrentes, atacavam ali o povo de Israel. Lembra? O Davi, né, para enfrentar o Golias, porque estava essa coisa, politicamente falando. Muito bem, mas aí, quando isso vai até como fake news, tá? Porque falaram assim que o Saul que conquistou não sei o quê, e tocaram aquela trombeta, e isso chegou para os filisteus se armaram, 30.000 cavaleiros, eles estavam com 3.000, hein? 30.000 cavaleiros, 6.000 cavaleiros, porque com cavalo, né, claro, 6.000 de exército de... desculpa, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, 36.000, que era o exército oposto. E Saul ficou esperando 7 dias para que o profeta Samuel, que era o líder espiritual da época, chegasse e abençoasse. Mas ele ficou 7 dias nesse impasse. Estavam lá os inimigos, eles estavam lá com só esses 3.000, né? E aí, imagina o coração dele. Não é um dia, não é 2. E qualquer hora vai estourar e nós vamos perder. E nisso, os próprios soldados do povo de Israel foram fugindo. Alguns foram já debandando, então nem 3.000 eram. Alguns já foram diz que pelas rodas, porque viu aquele gafanhotos ali, né? Como areia da beira-mar. Muito bem. E aí o Saul, o que ele fez? Vamos ler lá no 1 Samuel 13:8, que chega ali, né? Na hora. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Então ele já tinha avisado, olha, em 7 dias eu chego. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali, seguindo. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Qual que era o problema? Não era para ele oferecer. Quem oferecia o holocausto era o profeta, eram os sacerdotes. Então, ele, pela ansiedade, ele fez pelas próprias mãos. E aí, quando ele fez, logo já chegou Samuel. É isso? Bom, acabaram ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Porque ele já fez coisa errada, né? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, olha agora, isso aqui é muito importante, hein? Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora, se tivesse feito o contrário, né? O Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Que pena. Uau! Uma ansiedade, verdade, uma situação dificílima para um rei. Mas outra coisa que foi complicada, ele não se arrependeu. Davi, quando confrontado, né, do pecado dele, ele falou: pequei contra o Senhor, imediatamente. Agora Saul não, ele falou: forçado pelas circunstâncias, eu fiz. Mas foi um erro de uma ansiedade, e aí sobrepôs sobre seguir o que a palavra de Deus estava escrito sobre que holocaustos, sacrifícios, ali naquela época, eram os sacerdotes. E até chegou a perder o reinado, que é o que Samuel fala. Mais para frente vai se confirmar, né? Muito bem. E uma outra pessoa é muito conhecida, a Marta, lembra?
Gente, não é pecado cozinhar, tá certo? Não é pecado. E nós temos tanta gratidão aos irmãos que, quando tem eventos, coisas assim, ajuda na cozinha e tal. Mas ali, no foco de Marta e Maria, por que Deus repreendeu uma e a outra, Deus, Jesus, né? Estava lá. Jesus acolhe, de certa forma, com a sua ação e as suas palavras. Qual que era a situação? Jesus foi visitar os seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. Quando vem visita, aí acho que a Marta pegou isso para ela, né? Quero receber bem, talvez fazer vários pratos, né? Ah, não é sempre que tem Jesus aqui, né? E aí alguns acham que aquele texto lá de Maria, vamos ler lá, em Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Ah, peraí, ainda então não era tão amigos, né? Estava conhecendo. Tinha ela uma irmã, mas com certeza Marta já tinha ouvido falar de Jesus, então queria receber bem, né? Aqui então, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. A ansiedade da Marta, que talvez comece um pouco mais atrás. Alguns, então, nesse texto ali da resposta de Jesus, acham que uma coisa é necessária. Alguns acham assim, um prato era suficiente. Alguns acharam que talvez ela estava preocupando além do que precisava, né? Mas aqui, ó, vamos ver. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Meio que um trocadilho aqui, né? Se for isso aí mesmo que alguns acham que Marta, bastava fazer um prato simples. O mais importante, o que que era? Então aí Jesus falando, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. De um jeito respeitoso, mas Jesus corrigiu. Porque a Marta, com a ansiedade dela, isso nos causa, hein, irmãos? A gente fica incomodado com o vizinho. A gente já quer resolver o problema do vizinho, como se fosse o nosso problema. Quando tudo começa aqui com a gente, né? A gente ir alinhando com Deus. E além de querer corrigir o vizinho, ainda Marta foi capaz de falar para Jesus o que ele tinha que fazer. Você vê que coisa? E tudo sem perceber, ela não está fazendo por mal. Ela estava achando óbvio ali que o problema está voltando. Jesus tem que mandar minha irmã para vir me ajudar, né? Mas olha, e ela não estava enxergando. Não foi por maldade, mas uma ansiedade não resolvida. Veja o que pode ir causando, né? Muito bem. Algumas dicas, então. Uma dica tão simples, que às vezes a gente lê e passa batido. E às vezes a gente não leva a sério como é importante obedecer a palavra. Vamos abrir lá, Filipenses 4, 6 a 8. O que é que diz ali? Tão simples, irmãos. Só nós precisamos da ajuda do Senhor para que isso se torne prática, hábito. Não andeis ansiosos de coisa difícil, de coisa corriqueira. Não, a palavra é alguma. Então, qualquer ansiedade. Paulo falando para os cristãos que moravam em Filipos, né? Não andem ansiosos, preocupados, inquietos, desassossegados, né? Toda aquela.
por coisa alguma. Jesus, só pelo Senhor. Qual que é o remédio? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Qual é o seu pedido? Qual é o seu desejo que está gerando ansiedade? Então, a primeira coisa que está falando aqui, leva para Jesus conhecer, para o Pai, para o bom pastor, para o nosso Deus conhecer. Fala. Mas isso não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Tratar. Então, falar para Deus qual que é a minha ansiedade. Então, tem versículos em vários lugares ali, por exemplo, em Salmo, derramando perante Ele o seu coração. Às vezes, por falta da gente derramar, a gente segura e carrega aquela ansiedade. Talvez a gente aprenda a lidar de outras formas, né? Mas vai, ó, ansiedade leva a abatimento e depois leva efeitos físicos na saúde, né? Então, ali, voltando ali ainda no 6, né? 4, 6. Levar diante de Deus as vossas petições, o pedido. E de que forma? Pela oração. Ok. E súplica. É uma ansiedade que está pegando o seu coração, é uma preocupação. Talvez vai gerar lágrimas. Porque é profundo. Então, com súplica. E aí depois, não terminou ali, olha que coisa boa, com ações de graça. Porque uma vez que você fala para Jesus, qual que é o seu pedido? Você suplicou, você colocou seu desejo, as coisas que você está preocupada, e muitas vezes, é para o bem que você está preocupado, né? Então, depois que você orar, suplicar, fecha com ações de graça. Está entregue? O Pai ouviu? Então vamos confiar. Vamos fechar com chave de ouro e vamos agradecer. Jesus, essa era a minha ansiedade, esse era o meu pedido. Mas agora eu sei que já está em tuas mãos. Cabe a ti, Senhor, conduzir, né? Senhor, me guie. A minha ansiedade, o Senhor quer que eu faça alguma coisa? Então, me guia, né? Fala tudo que está lá. E aí depois, então, agradeça. Porque, olha, o que isso vai ajudar você? 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai além das suas preocupações, do que você está enxergando, vai além. Essa paz de Deus vai guardar o seu coração e também, não é coração só, né? A vossa mente. Bom, quando Paulo falou isso, ele não sabia todo o conhecimento que a gente tem, que hoje as emoções também estão aqui no cérebro, né? Achava que está aqui no coração, da alma. Mas aqui, olha, a paz de Deus, lembra o capacete da salvação? Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o quê? Eu posso dizer aqui, ó, o meu coração, porque daqui vem as emoções, né? O meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. E aí, uma maneira de se precaver de muita ansiedade, qual que é o versículo 8? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não é fácil, irmãos. No mundo de hoje não é fácil. Sou muito tentada também. Ver a situação do Brasil e tal, né? Mas essa é a recomendação para todos nós, né? Então, essa é a primeira dica. Vamos exercitar, levar a nossa ansiedade e qualquer uma. Tá bom? Vamos, que Deus nos ajude nessa prática. E quando você se dispõe a obedecer a palavra, sabe o que acontece? 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma
pela vossa obediência à verdade. Tendo em vista amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Tem um contexto aí, né? Mas só essa frase aí, ó. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Quer dizer que quando você obedece à verdade, quando você obedece à palavra, e não digo só em ansiedade, mas em tudo, de se sujeitar a Jesus, né? Quando você obedece à palavra, o que é que Deus está fazendo em você sem você perceber? Deus já está purificando a sua alma. Olha que coisa maravilhosa. Mas como é importante a gente alinhar com a palavra e praticar, não só ouvir. Muito bem. Uma outra dica: observe o caminho dos seus pensamentos. Por exemplo, quando vem alguma situação que você não estava esperando, alguma situação que vai precisar pensar, solucionar de alguma forma, qual é o caminho em geral que você vai percorrendo? Porque tem alguns hábitos aí que cada um carrega. Vai depender até do que você já enfrentou na vida. Por exemplo, supondo aqui bem rapidamente, se você foi uma criança que às vezes você via o contexto da família e tudo meio bagunçado, briga, e você fala assim, não, peraí, eu vou ajudar, eu vou fazer minha parte, vou colaborar, e de repente você veste aquela roupa de salvador da família, sabe? Tem gente assim, né? Que não faz por mal, quer ajudar, mas às vezes Deus está querendo ensinar, descansar mais em Deus, saber que é Ele que resolve, então, levar a ansiedade, etc. Né? Mas então, a gente vai fazendo caminhos de como lidar com a ansiedade. Então, percebendo, e pode ser que nesse caminho, se você observar, quando vem, eu primeiro, nossa, eu fico preocupada, depois que eu faço, eu já penso em como eu posso resolver, e tal, 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 né? Se você perceber nesse caminho, que está precisando intervenções de Deus, ou mesmo você, parar e não seguir esse caminho, mudar um pouquinho a rota e falar, não, aqui ó, nessa fase, eu vou pedir ajuda, já vou, logo. Pai, eu quero aprender que assim que venha a preocupação, um pensamento que gera ansiedade, Pai, me ensina a te buscar, em primeiro lugar. Antes de eu querer já, né, pensar nas soluções, me ensina a te buscar, levar, esperar que o Senhor vai agir. Mas tem dois versículos que ajudam. Isso aqui é só compartilhando rapidamente. Eu tinha, em nome de Jesus, tá? Um caminho de, eu vou indo diante da dificuldade, e sabe onde eu terminava? No caminho de, coitadinha de mim. Eu ia nisso. Por que está acontecendo? Quando eu vi, eu estava lá naquele buraco da autocomiseração. Só comigo? Por que isso? Sabe quando você vai falando? Observe um pouco o que você está pensando. De repente, você está nesse lugar e nem está percebendo. E aí, o que me ajudou? Ops! Isso aqui não é verdade. E aí, duas promessas. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, se é todas as coisas, então até essa situação que ainda eu não tenho a solução e nem sabemos como vai dar, e vem medos, e vem, o que vai acontecer? Opa! Senhor, o Senhor vai fazer virar em bênção para aqueles que amam a Deus. Mas aquele fulano ainda não ama a Deus. Coloque essa ansiedade para Jesus. Ora por ele, para que também ele comece a amar a Deus, para que aquilo que está acontecendo seja bênção para ele. Mas olha, aí, opa! Então, esse problema não é para eu ficar lá no cantinho da autopiedade. Vou já agradecer, Senhor. O Senhor vai virar em bênção. Glórias.
Oh, pai, eu não estou enxergando ainda. No momento é motivo de preocupação, mas eu entrego para o Senhor e eu já quero agradecer que o Senhor vai virar em bênção. E você está alinhando o seu pensamento com a promessa da palavra. Muito bem. E um outro texto, Isaías 41:10, que é que fala? Olha, que versículo maravilhoso. O Senhor Deus, naquele tempo difícil que Isaías tinha que falar para um povo de coração duro, sabia que não ia ouvir, e tantas coisas. E o que Deus falou para Isaías? Não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque quando deixa o medo mais forte, vai até dar pânico. Porque eu sou o teu Deus, Deus falando. Deus nos fortalece, Deus nos ajuda. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, em momentos de ansiedade, preocupação, você não está sozinho. Talvez esse é um dos primeiros que o inimigo já toca. Ai, o que eu vou fazer, né? E aí você se sente meio abandonado. Não está abandonado. Você pode escolher crer em qual situação. Nessa da mentira, que fala que você vai se dar mal, você está sozinho, tarari, tararó. Ou você escolhe crer na palavra de Deus e que fala assim, seja forte, corajoso, não temas. Deus está com você. Ele vai te fortalecer. Amém? Porque não é na nossa força, irmãos. A gente, como foi falado, um palmo de vida, uma neblina que passa, por mais firme que esteja, né? Não está lá. Confiança no Senhor. Então não tenha medo, não se assombre, porque eu sou o teu Deus, Deus falando, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento, né? Nem sustentarei, eu já estou te sustentando com a minha destra fiel. Você vê que coisa, né? Depende do foco, vai vindo como você sente, né? E eu vi também essa coisa, né, do YouTube, um bebezinho lá chorando, chorando. Aí a mãe escreveu assim, não, mãe ou pai, né? Que vida difícil a minha. Eu não posso pôr o dedo na tomada. Eu não posso abrir a gaveta. E colocou isso. Mas era o drama daquele bebê, né? No caso. Lá chorando. Né? Você vê, irmãos, e às vezes a gente está na mão do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, mas a gente está lá se debatendo. Então, como a gente precisa, né? Conhecer mais o Senhor, apropriar mais da palavra. Então, a primeira dica era não andar ansioso, levar a ansiedade para o Senhor, oração, súplica, fecha com ações de graças. A segunda, observe o seu caminho de pensamentos diante dos desafios, para que, onde você perceber o Espírito Santo falar, opa, vamos mudar aqui, né? E você já vai obedecendo, alinhando a palavra, cada vez vai vir mais transbordar do Senhor de bênçãos, né? A outra dica que está ligado ao Pai Nosso. Lembra, o que é que está lá escrito no Pai Nosso? Entre outras coisas, o pão nosso de cada dia nos dá quando, Senhor? É hoje, não é amanhã e nem é ontem. Você crê que o Senhor está cuidando de você um dia de cada vez? Quantos creem? E basta saber isso, irmãos, porque amanhã, quando você acordar, se Deus permitir, vai ter mais um dia para o Pai dar o pão que você necessita. E esse pão não é só o pão físico, como o maná no deserto. Quem pegava demais, estragava. Apodrecia, cheirava mal, dava bicho. Quem pegava pouco, Deus fazia aumentar.
Era esse milagre silencioso que o povo estava vivendo cada dia. Além da sandália não ser gasta, não fez barulho nenhum. Mas a Bíblia diz que 40 anos a sandália não gastou nem a roupa. Isso que é sustentabilidade, hein? Não precisa gastar. Né? Só com a mesma roupinha e Deus cuidando. Mas até, olha, qualquer dificuldade, perdeu o emprego, você crê que você está na mão do Deus Todo-Poderoso? Você crê que Ele vai gerar essa situação, está permitindo essa situação para a bênção? Você pode escolher, eu vou ficar ansioso, vou carregar, vou tentar resolver por minha conta, ou eu vou melhorando a forma como eu lido com isso. E, obedecendo a palavra, eu vou sendo santificado, purificado, transformado. Coisa boa, né? Então isso, ó, basta pro dia a dia. E lembra o Salmo 23, 6, é um que eu amo, esse Salmo. Está escrito ali, olha, no 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essa era a confiança de Davi, que escreveu esse Salmo. E ele falou no começo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? E ele falando aqui no final: bondade e misericórdia. Então, quando você acordar, e aí tá aquele mesmo problema ainda tá lá, não evaporou, tá lá. Eu posso escolher agradecer a bondade e a misericórdia de Deus para aquele dia. E, acabando o palmo de vida, você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então, vamos lá. Levar a ansiedade para o Senhor, observar o caminho dos seus pensamentos, basta para o dia o pão nosso. E agora um último, Mateus 6, 25 a 33. Não vamos ler tudo, mas é aquele texto. Não fiquem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber. Tem gente que pensa assim, mas eu não estou preocupado sobre comida e bebida, então eu posso ficar ansioso. Não. Realmente é de tudo. Nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. E aí fala, a vida não é mais do que alimento. Tem duas dicas que o Senhor Jesus fala nesse texto. Um é no 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, o seu reino. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, é um alinhamento de prioridades. Às vezes você está querendo aqui, mas a prioridade Deus está querendo que você arruma aqui. Então, precisamos primeiro arrumar aqui e Deus vai suprir. Mas a segunda dica, que está ligada de 2, observe os passarinhos. Vamos ver lá qual que é o versículo aqui. Vamos ver, botar um pouquinho para trás, que eu não lembro qual que era específico. Um pouquinho mais, no 20 e pouco. Um pouquinho. Aqui. Observai, obrigada, as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Passarinho não tem previdência privada nem investimento. Não estou dizendo que é errado, tá? Não. Mas o que é a realidade do passarinho? Ele nasce, cresce, desenvolve, voa, come, morre. Mas Jesus está falando, observe os passarinhos. Aí você sabia que tem esse hobby chamado passarinhar? Quantos já sabem? Tem, né? Tem um cara do YouTube que ele no coisa dele, ele fala 10 razões para passarinhar. 10 coisas boas. Já pensou? Mas olha que coisa. Deus não nos fez seres humanos sem natureza, sem a criação de uma plantinha, de uma árvore, das nuvens. Isso tudo faz parte.
E quando ele nos criou, lembra qual que era a função do Adão? Era cuidar do jardim. Sabia? Deus que fez. Tem alguma coisa ainda que deve fazer bem. Agora, no nosso mundo de hoje, que às vezes a gente vai cada vez mais, né? Indo de casa, agora apartamento, não sei, né? Agora como é? Flats. Cada vez diminuindo, não sei, no Japão tem lugar que aluga assim um cubo, parece um tubo, né? É o jeito dele pousar à noite, é um tubo ali que porque fica baratinho, né? Claro, dá para fazer bastante. Mas essa coisa do contato com a natureza, você tem gasto tempo em contemplar a glória de Deus na natureza? Pode ser passarinho, pode ser peixe, né? Não sei. Mas aqui tem essa coisa. E depois a outra também, orientação de Jesus ligado, é observem as flores. Nem Salomão, com toda a sua glória e poder e dinheiro, e riquezas, se vestiu como essas flores, né? Então parece que tem alguma coisa que traz saúde. Não vamos ficar só focados, irmãos, em resolver, né? A gente quer ajudar, quer colaborar, mas vamos também cuidar da nossa saúde. E aí, vamos obedecer o que Jesus falou? Que tal começar a observar mais os pássaros? Observar mais as flores. Então, essas 4 dicas. E a gente pode escolher sempre. Uma das grandes mentiras de Satanás, que vai levando, fala, não tem mais jeito, não sei o quê. Não, ops, qualquer lugar que você esteja, você pode escolher. Não dá para escolher não ter o problema, mas dá para escolher como enfrentá-lo. Então, agora, eu queria que a gente fosse para a prática rapidamente. Pense agora uma ansiedade, um desejo, uma preocupação. Ok? Vamos juntar de 2 só, no máximo, para dar tempo, porque o tempo está já acabando. E você vai orar pela sua ansiedade junto com o outro. E o outro vai dizer amém. Vai concordar. Pode ser? Você vai levar, vamos fazer um exercício de levar essa pequena ansiedade, ou essa grande ansiedade, para Deus. O outro vai ouvir e vai concordar ali no Mateus 18, que fala, se 2 ou 3 concordarem em alguma coisa, né? Se ele é isso concedido. E aí depois, o outro que está com você também vai fazer a mesma coisa. Pode ser? Ó, eu vou dar 5 minutinhos, tá bom? Vamos lá, gente. Só duplas, por favor. Rapidinho.
Glória a Deus. Vamos estar encerrando com uma oração e depois vamos ter avisos, bênçãos, etc. Né? Pai querido, muito, muito obrigada pelo teu amor que não muda nada, nada a cada dia. O mesmo amor desde a criação e na cruz de Cristo manifestado. E não só morte, mas ressurreição. Então o Senhor está vivo, Jesus. Obrigada por isso. Obrigada que o Senhor habita em nossos corações, na presença do Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada às tuas promessas, porque nós somos ovelhas muitas vezes assustadas, ó Pai. Ovelhas frágeis, temerosas. Mas, ó Deus, nós queremos cada vez mais sermos ovelhas obedientes. Ó Pai, que ouve a tua voz e te obedece, e que sossega o coração na tua presença, no teu colo, como aquele bom pastor que carrega a ovelhinha, que às vezes até se extraviou, está meio machucadinho, mas o bom pastor está cuidando. Pai, muito, muito obrigada. Continua, Senhor, essa obra de santificação em nossas vidas. Dá-nos graça nessa semana. Ajuda, Pai, que esse aprendizado possa ir mudando nossos hábitos diante das preocupações. Dá-nos graça, Senhor. Não é fazer uma vez ou outra, mas nos ajuda, Pai, para que se torne um hábito da gente lidar com a preocupação, que nos tornemos, Pai, um povo leve, alegre, porque cada uma de nossas preocupações nós não estamos carregando, nós estamos deixando em Tuas mãos. Muito obrigada, Pai. Eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok. Vamos então receber a bênção e depois os avisos? Desculpe. A oferta, irmãos, perdão.